converso com Michel Indalécio, psicólogo, especialista em transtornos alimentares. Michel, você falou do método purgativo, não é? Então, no caso, qual é a diferença entre anorexia e bulimia? Porque na bulimia a pessoa também induz vômito, não é isso? Sim, sim. A bulimia existe também a indução de vômitos, o uso, por exemplo, de laxantes, né? A anorexia também pode usar laxante, diurético, praticar vômitos. A compensação, né? Existe a compensação. A diferença que você vai ter exatamente é no peso, né? Então, você vai perceber que na bulimia não se nega a comer, não existe tanto medo de comer, mas não se quer engordar. Por isso que vai e se provoca vômito, ou vai praticar exercícios super vigorosos, busca-se uma maneira de não ganhar peso, mas não se nega a fome. Muitas vezes a bulimia, ela tem o que a gente chama de binge, né? Então ela tem compulsão, então ela come muito mais do que ela gostaria de comer. Ela passa muito tempo sem comer, e quando ela entra em contato com a comida, ela não tem controle. Então ela come demais, ela perde o controle. Quer dizer, na anorexia a pessoa não come e mesmo assim come pouquinho e Sim. vomita. Por exemplo, ela pode achar que comeu demais comendo um pedaço pequeno de bolo, então ela não suporta aquilo e busca de alguma forma compensar. Ou praticando exercício, ou vomitando, ou usando algum remédio. E já no bulímico ele vai comer demais e aí também vai vomitar, Sim, vai fazer... sim. Ele vai procurar compensar, ele vai vomitar, ele vai usar um laxante, ele pode praticar exercícios físicos por 3, 4 horas. Agora, quem tem anorexia pode se tornar um bulímico? Ou quem tem bulimia pode se tornar um anoréxico? Existe essa relação ou não? Há uma corrente de pesquisadores que colocam, né, os transtornos alimentares no que eles chamam de espectro. Quer dizer, de certa maneira, é possível, e a gente lá no ambulatório, no Hospital das Clínicas, nós temos casos que migraram de anorexia para bulimia, isso é até mais comum. De bulimia para anorexia é um pouco mais difícil, mas casos que começam a desenvolver uma anorexia e parte depois para uma bulimia é algo realmente até visto com maior número. Agora, o que vocês chamam de TCAP, que seria? O TCAP, ele ainda não é um transtorno dentro do DSM-4, né? Ele não está ainda descrito como um transtorno propriamente dito. Que seriam comer compulsivo ou transtorno da compulsão periódica, é isso? O nome ficou bem interessante, porque na realidade o que ele está mostrando? Que existem casos que também perdem o controle, que também comem muito, porém, eles não praticam a compensação. Sentem muita culpa, mas não conseguem controlar o comer. Esses casos, eles têm aí uma relação muito próxima também com a obesidade, né? É visto isso na epidemiologia, né? Nos casos de obesidade, 30% apresenta TCAP. É algo que é algo novo ainda que está sendo pesquisado. Essas são as estatísticas, 30%. Então, é controverso a estatística porque depende muito do diagnóstico. Quer dizer, o que você vai colocar como diagnóstico vai determinar um número, mas, de certa maneira, os transtornos alimentares eles estão em torno de 3 a 4% da população geral. A anorexia ela é menor, né? Ela tem aí de 0,6 a 1,2% da população geral, e a bulimia bem mais, né? Ela chega a ter até, dependendo do estudo, consegue perceber até 4% da população. E homens ou mulheres são mais afetadas? As mulheres elas são mais afetadas, elas têm o que a gente chama de maior vulnerabilidade, né? Diante da pressão social, pressão do modelo, né? do ideal, de corpo magro, né? Então a mulher ainda é quem sofre mais de transtorno alimentar. Assim, a estatística mostra que o número de mulheres para homens é em torno de 28%,
28 pessoas para 100 mil habitantes, Nossa. 28 mulheres para 100 mil habitantes. É bastante. É bastante. E as profissões de maior risco? Então, os estudos mostram que profissões como modelo, atletas, bailarinos, que exigem um desempenho físico e também exigem um aspecto físico, né, a questão do corpo magro, acabam realmente desenvolvendo maiores transtornos alimentares. O que leva uma pessoa a ter um transtorno alimentar? É muito difícil você apontar um único fator, né? É possível você encontrar, por exemplo, na própria família, um comportamento alimentar transtornado ou uma atenção especial ao corpo. É possível também que aquela pessoa na escola, por exemplo, sofra por algum tipo de reação dos colegas, o fator de estar um pouco mais acima do peso e aí acaba desenvolvendo um hábito alimentar já transtornado, a busca da magreza, né, com o uso de dietas sem aí o acompanhamento médico. Existem vários fatores também relacionados a algumas doenças, né, você pode ter alguma doença, uma depressão, por exemplo, que você pode parar de comer, e isso pode te levar a uma anorexia, por exemplo, você pode ficar com comer transtornado. É muito difícil você apontar um único fator, mas o alerta que se percebe é a mudança do comportamento, né? A mudança do comportamento de comer, né? De se portar, né? A atenção que é dada ao corpo, a atenção que é dada ao peso. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto Santini, como é feita a avaliação da terapia ortomolecular? É muito caro? A terapia ortomolecular, ela criou uma visão, principalmente com relação ao passado, porque antigamente não era barato mesmo, os produtos eram totalmente importados, tudo era feito por doses únicas, então criou-se aquela visão que era tratamento de classe A, tanto que quem fazia, mesmo com relação a pessoas conhecidas, a gente vê pessoas com nomes bem conhecidos dentro da sociedade, em televisão, que se trataram no passado e não era barato. Só que mudou muito, de anos para cá, hoje nós temos vários laboratórios no Brasil, que são registrados pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. O tratamento ele fica hoje de uma forma hiperacessível. Às vezes as pessoas ligam e perguntam quanto vai custar o meu tratamento. É lógico que nós façamos um valor, nós precisamos saber aquilo que você está precisando. Quem é você? É a mesma coisa que ligar no mecânico e perguntar para ele quanto custa o conserto do meu carro. Primeiro tem que se ver o que vai ter que ser tratado ou consertado no carro. No ser humano é a mesma coisa. E o tratamento hoje ele fica de uma forma bem acessível. Nós facilitamos, porque hoje a terapia ortomolecular com visão aos oligoelementos, ela não é conveniada no Brasil, mas ela é facilitada. Então nós vamos dar um valor de tratamento, vamos dar algumas opções para que você consiga, através dos seus poderes financeiros, conseguir também conquistar a sua saúde. E não se preocupe, que eu tenho certeza que a partir do momento que você ver a sua avaliação, e outra, eu brinco com as pessoas que falam que normalmente a gente não cobra o valor relacionado aos sintomas, porque muitas vezes as pessoas vêm com 20 anos, às vezes 20 anos de depressão, 15 anos de depressão. Se eu fosse imaginar isso num valor, nossa, ficaria uma fortuna, mas muitas vezes é muito simples. Eu falo que às vezes basta 1 segundo para mudar a nossa vida, tanto com relação ao mal quanto com relação ao bem. E essa técnica vem trazendo um índice muito grande de satisfação para o bem da sua saúde e para que você possa ter uma vida mais feliz com os seus poderes aquisitivos, conseguindo pagar ela de uma forma tranquila. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.